Aqui a gente vai agora criar nossos eventos. Olha que maravilha. Então, uma vez o usuário logado, ele tendo aqui um registro, a gente vai fazer a criação de um evento. E também quando esse usuário criar um evento, vai criar uma nova tabela aqui chamada Events. Dentro de Events vai ter um documento, beleza? E vai criar o evento que o usuário criou. E também, né, vão ser dois processos. A gente vai ter que atualizar essa tabela aqui, ó, e colocar que esse usuário que criou, né, vamos dizer que seja aqui, deixa eu ver, o Linekin. O Linekin aqui criou um evento, a gente vai adicionar o Linekin aqui no evento que ele acabou de criar. A gente vai deixar essas tabelas aqui meio que linkadas. A gente vai saber quais são os eventos que o Linekin tem, beleza? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Beleza. Bom, vamos começar do básico. A gente vai precisar de um... Opa, meu celular matou aqui. A gente vai precisar também de uma pastinha chamada aqui dentro de Home, né? Databases. Databases. E nós vamos implementar realmente a criação do evento. Então, aqui a gente estava fazendo fake, a gente vai fazer agora o nosso database criar esse evento aqui, certo? Então, precisamos aqui criar uma classe chamada set, pode ser create event também, beleza? Mas a gente está setando o evento. Então, set event database.dart. A gente está criando o evento. O nome dessa classe vai ser set event database. Estou colocando database aqui com letra maiúscula para ficar só separar. Apesar de que aqui não, mas aqui sim. É só a forma de escrever, você escreve do jeito que quiser. O que a gente vai precisar aqui? Um filter que retorna. Com base aqui na nossa criação, a gente pega um evento que foi criado, os dados que o usuário colocou, ele vai lá, salva no nosso banco de dados. Uma vez salvo, ele vai retornar para mim um ID, né? E a gente retorna esse evento com o ID criado aqui para quem chamou esse evento. Tudo bem? Então, o que ele retorna aqui? Ele retorna um event model. O nome desse método é call, porque só vai existir esse método aqui dentro. Ou também pode ser o nosso principal, podem existir novos, outros, né? Mas o principal é esse. E a gente espera do nosso repositório que ele me diga qual é o evento que eu quero que eu escreva lá no banco de dados. Beleza? Tá vermelhinho aqui porque ele retorna nulo e tal. Então, a gente já sabe que é um método assíncrono, então eu vou colocar esse async aqui e vou fazer o processo todo que a gente já conheceu. Então, final, database. Então, estou instanciando aqui uma variável chamada Firebase Firestore. Ponto instância, eu preciso da instância do Firebase, do nosso banco de dados, e aqui eu tenho database.collection. Em qual coleção que eu quero fazer alguma coisa? Eu quero na coleção events. Mas ela ainda não existe. Não, tudo bem, se ela não existe, ele vai criar aqui a primeira vez. Ponto doc. Não. O ponto doc é quando eu sei em qual tabela eu vou escrever, né? Na verdade, a gente não sabe, a gente vai fazer um ponto add. Nós vamos adicionar, né? E ele automaticamente vai criar um ID. Então, ele é bem parecido aqui com o nosso database de setUser. O que ele faz? Banco de dados. Não. Aqui ele faz um get, ele pega o usuário, aqui ele seta. Então, Firebase. Vai lá na minha coleção usuários, no documento X. Peraí que eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Tá, não. Aqui a gente já tinha o ID, né? A gente já tinha o ID. Por que a gente já tinha esse ID? Porque quem passou para a gente a criação do usuário foi o nosso auth. Então, a gente já sabia qual era o nosso UID. Aqui eu nem vou chamar de set, beleza? Eu vou chamar de create ou de add, adicionar evento no nosso database.
Então vou alterar aqui em vez de set. Isso porque nós vamos utilizar aqui exatamente a função, né, do nosso Firebase chamada add. O que que esse add faz? Ele vai adicionar alguma coisa lá dentro, beleza? Ele vai adicionar alguma coisa lá dentro. Quando ele terminar de adicionar, ele vai me retornar um result. Beleza? Ele vai me retornar um resultado final aqui ao término dessa operação. E podemos trabalhar dessa forma. O que que a gente vai adicionar aqui? Certo? A gente vai adicionar esse evento. Só que esse evento de qualquer jeito, não. A gente vai ter que adicionar esse evento nesse formato aqui, ó. Beleza? E lembrando que o nosso ID, a gente não vai salvar aqui, né, como um campo. O nosso ID fica na coleção. E a gente também não sabe qual é ele nesse momento. Então, ó, eu não tenho ID nesse ToMap. Tudo bem? Não tenho ID nesse ToMap aqui. Ele vai salvar lá uma variável name, datas avaliadas, imagens, descrição, usuários, o criador, o nome do criador e a data de criação. Beleza, feito isso, ok, feito isso aqui, nós vamos aqui em result.collectionEvents, nós vamos adicionar aqui o nosso event.toMap. Só que aí a gente volta para aqueles nossos tratamentos de erros lá, né? Qual é o nosso tratamento de erro aqui principal? A gente está tentando fazer um set, um mapa, né? Mas a gente primeiro tem que fazer essa conversão aqui, ó. Né? A gente vai tentar transformar esse nosso usuário no ToMap. E aí, ó, a gente vai ter que colocar essa informação lá. O que que a gente pode fazer para melhorar esse caso? Ele vai tentar fazer a conversão, se der erro, faz um JSON parse. O que que a gente pode fazer para que esse cara aqui já trate isso como um erro caso não dê certo? Beleza? Ao invés de eu passar essa responsabilidade aqui para o nosso... depois a gente pode até alterar isso lá no nosso set event também, tá? Ou no set user, né? Aqui no nosso... Eu vou realmente chamar só esse ToMap, mas eu vou passar a responsabilidade de try aqui para dentro. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro a gente vai fazer um try, lá no nosso event model, beleza? No nosso event model, no ToMap, eu vou tentar retornar isso aqui, ó. Mas e se der erro? Se der algum erro, eu vou falar que deu uma falha de JSON parse, né? E eu vou retornar, ó, aqui eu tô com um problema, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar um rethrow, né? Eu vou, na verdade, um erro. Então, eu vou executar um erro aqui no meu ToMap. Então, vamos lá. Se der erro nessa conversão aqui nesse momento, vai cair no meu try aqui, ó. Aí eu preciso colocar essa galera dentro de um try. Dentro de um try. E aqui nesse cat, tá? Eu vou retornar o quê? Rethrow. Eu vou passar o problema que aconteceu aqui para meu front consumir essa informação lá. Certo? Beleza. Então, ó, a gente já evitou de que no nosso database a gente tem que fazer esse tratamento aqui, ó. Podemos fazer isso para o nosso usuário? Podemos também. Vou fazer agora porque é tão rápido, né? Então, ó, no nosso ToMap, ele vai tentar fazer essa conversão. Ele já estava retornando aqui como uma random function, então eu já vou retirar isso. Beleza? Vou retirar isso aqui. E vou colocar realmente uma função a se fazer aqui, ó. Mais uma vez, nós vamos tentar fazer um try, a gente vai tentar fazer um parse de retornar esse nosso camarada aqui, ponto e vírgula no final. Se der erro, a gente faz um throw, a gente gera uma exceção do tipo failure JSON parse. Então, ó, passei o problema agora para o nosso user model, tá? O nosso user model está fazendo esse tratamento. Então, aqui no nosso set event, eu não preciso mais fazer isso aqui, tá? Não preciso fazer isso aqui mais. Por quê?
Ó, não preciso mais desse if, não preciso mais disso, porque uma vez que eu pego o meu user model e faço um toMap, né? User model e faço um toMap, se der erro aqui, beleza? Ele vai cair nessa estrutura e vai retornar para mim um retro aqui, no caso toMap. Nesse erro aqui, na hora que ele coletar esse erro, a gente perguntou se der erro do tipo Firebase Exception, ele faz isso. Se der qualquer outro tipo de erro, ele vai dizer que failure not salve, not save. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Mas olha, se esse erro que aconteceu aqui for do tipo failure, sacou? Olha o que a gente fez aqui. Se for do tipo failure, a gente só faz um retro. Né? Na verdade, a gente gera um problema, um throw. E passa erro. Tudo bem? Ó, se for do tipo failure, só repassa esse erro para cá, porque senão ele ia sobrescrever esse erro chamado de failure not salve. Então, a gente eliminou aquele problema fazendo aqui dessa forma. Ok. Vamos voltar aqui para a criação do nosso evento e a gente vai ter que fazer algo parecido. Então, primeira coisa, on error, se der erro, a gente vai fazer algumas coisas aqui dentro. Né? A primeira delas, vou colocar vírgula aqui para ele dar uma instanciada. Então, ele vai tentar pegar esse resultado aqui, mas se der erro, a gente precisa tratar ele. Tá? Posso tratar aqui no error? Posso. O que ele está aqui vermelho? Ele precisa retornar alguma coisa. Diferentemente do nosso set e do nosso get, aqui a gente precisa retornar, porque ó, esse cara está esperando que seja um future document e tal, ó. Mas aí, se der algum tipo de erro, eu preciso retornar para essa função, certo? Eu preciso retornar para essa função algum tipo de erro. Então, vou colocar uma falha genérica aqui no final, ó. Failure. Botei feature. Failure. Né? E a mensagem aqui vai ser, a princípio, não foi possível criar o evento. Não. Qual que a gente está utilizando aqui? Não foi possível salvar. A gente criou uma mais genérica, não foi? Not found, not connected, JSON, not save. Not save, não foi possível salvar no banco de dados. Então, uma forma genérica, se eu não souber qual o erro, vai ser not save. Return not save. E esse cara aqui, ó, o retorno failure not saved não pode ser do documento tipo mapstring. Bom, não vou poder tratar o erro aqui. Eu não vou poder tratar esse erro aqui. Porque ele espera que eu retorne um objeto do tipo document reference. E então a gente não pode fazer isso. Se eu não posso fazer aqui, eu vou precisar tratar aqui no meu cat. Né? E uma das formas de eu tratar isso aqui é o seguinte: se der esse erro aqui, já é do erro tipo failure. Né? Então, on failure, pegue esse erro, tudo bem? Ó, então, o meu try-catch, ele tem essa opção, tá? Eu posso tratar um erro genérico com o catch, mas eu também posso tratar um erro mais específico com o failure. Então, ó, se der esse tipo de erro aqui, aí eu vou fazer um throw. Eu vou só passar, né? Vou só repassar, rethrow. Catch o quê? Catch e... Né? Eu tenho que colocar aqui qual é a função. Eu posso, na verdade, fazer um throw e repassar esse meu erro ezinho. Quando eu salvar, ele vai fazer o retrô. O retrô é justamente isso, só repassar esse erro para cá, e ele tirou até o meu cat e aqui, ó. Ele tá passando qual é o erro. Tá? Se der erro do tipo failure, eu já estou tratando ele aqui. Se der outro tipo de erro, vai cair aqui e a gente vai tentar trabalhar com ele também. Beleza. Então aqui eu tratei o caso do erro de
failure, né? Se der algum tipo de erro. Se não der erro aqui, é porque eu vou ter um result, né? Então, eu tenho um result, eu posso perguntar aqui algumas coisas. Quem que é result? Result é future. Eu tenho que colocar o await aqui, tá? Eu tenho que esperar isso acontecer para que eu faça alguma coisa com o result. E o meu result, ele é do tipo, vamos ver que tipo ele é aqui, document reference. Ele é uma referência. Lembra que o outro era um document snapshot? Aqui ele é uma referência. Vamos ver se ele me dá aqui ponto then. Ou seja, quando concluir, melhor ainda. Quando concluir, ele me traz um document reference. Dá na mesma. Não preciso disso. Então, result.collection set. Ele vai... O que ele me retorna aqui? Ele adiciona e me retorna um documento com um ID. E é justamente o que eu quero. Lembrei aqui, né? Eu quero o ID que foi gerado. Se deu sucesso nisso aqui, vai ter um ID. E se tem um ID, eu quero pegar esse meu event aqui, ponto ID, acrescentar o resultado desse ID aqui no meu objeto, evento. Então eu estou no evento e agora eu já sei que existe um ID, foi gerado no nosso banco de dados e eu vou agora retornar o meu próprio evento, só que agora incluindo o ID, certo? Então aqui dessa forma eu já resolvi praticamente todos os problemas aqui. Só que aí a gente tem um probleminha aqui, né? Ó, vamos lá no nosso documentação. Vamos ver como é que ele faz aqui no caso de adicionar, né? Então, ler dados, não. Adicionar. Aqui, estrutura de dados, adicionar dados. Vamos adicionar dados. Vamos ver como é que é a função add. Então, a função add faz da seguinte forma. Ele vai lá, adiciona os dados, then, quando ele termina de adicionar, ele me traz como resultado um document reference, que a gente acabou de ver, e ele printou aqui na tela, ó, o ID desse document snapshot.id. O nosso add, then, ele passa um document snapshot. Né? Engraçado que aqui ele está me retornando um document reference, que não é um documento snapshot. Vamos continuar lendo a documentação aqui. Ponto data, e ele fez um then, e o then é snapshot. Adicionado. Ao usar set é porque eu já sei qual é o documento. No entanto, às vezes você não tem um ID significativo para o documento, é mais prático que o Cloud Firestore gere um automaticamente, é isso que a gente está fazendo. Então, chamamos o método add especificando a linguagem. Ok. Vamos ver como é que ele trata os erros aqui. Nos bastidores, add, doc e set são equivalentes. Portanto, use o que for mais conveniente. Atualizar um documento, carimbo na hora do serviço. Bom, ele não especificou aqui muito bem, mas a princípio é o que a gente tem aí. E a gente pode não tratar erros agora e tratar no futuro, tá? Entender quais são os erros, os possíveis erros aqui para tratar no futuro. Mas a gente pode também colocar aqui, ó, antes do on failure, a gente pode colocar on Firebase exception. Se der algum erro do tipo Firebase exception, a gente também pode pegar ele aqui, ó, catch o erro e pegar só a mensagem dele para não aparecer aquela mensagem muito grande. Então, se der qualquer erro genérico aqui, a gente vai chamar de failure, porque agora a gente só trabalha com failure, tá? E na mensagem, a gente pode ter esse E, a gente pode passar o código do erro, a mensagem do erro. Como a mensagem ela é em inglês, não faz muito sentido aqui pra gente agora, eu vou passar o código, tá? Então, se der algum problema que não foi tratado ainda, vai ser passar, e for do tipo Firebase Exception, vai passar o código pra gente, e a gente vai ter a oportunidade de mapear esse código aqui. Tudo bem? Qual é o erro aqui que ainda está acontecendo? O corpo do conteúdo aqui, ele está completamente normal, ele pode causar exceções, ele pode causar nulo.
para ser retornado, porque ele está retornando um event. Em que momento que ele está retornando aqui? Ele é assíncrono, beleza? Está dizendo que eu não estou retornando. Try add either a return ou throw statement and. Ah, tá. Nesse caso aqui, ó, a gente só criou a variável, a gente não retornou. Aqui é um throw, a gente está gerando um problema. Pronto, aí morreu lá. Então tá, nossa função de adicionar o evento está funcionando. Beleza? Não vou fazer nenhum tratamento aqui nesse caso, a gente só vai mandar criar. E o que foi que o nosso user model... faltou ponto e vírgula aqui no final. Vamos lá. Adicionar nosso evento. Então o nosso repositório, create event repositório, não faz isso mais. Beleza? O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai fazer um final, result, tá? E eu vou chamar quem? O meu add event database, beleza? E vou passar aqui para ele o meu método call, o meu evento. Se der tudo certo, o que ele vai retornar para mim? Um event model. Então eu vou colocar essa galera dentro de um try. Porque se der tudo certo, ele me traz o evento de volta, né? Ele me traz o evento. Então aqui eu repasso o evento. Não preciso repetir esses dados, então aqui tudo eu posso só fazer um return. Tá? E aqui, se der algum erro, eu vou fazer um rethrow. Porque se der algum erro lá, foi tratado e ele passa direto. Então, olha só como é que ficou simples o nosso Create Event Repository. Ele vai lá, manda o meu banco de dados fazer alguma coisa. Meu banco de dados fez com sucesso, beleza, retorna aqui o usuário que ele criou, o Event Model. Não fez, retorna o erro. Beleza? Então, esse aqui, por enquanto, vai ficar assim. E acontece mesmo, tá? É como se fosse uma classe meio inútil a princípio, mas é aquele princípio que a gente fez, né? Se mudar nosso banco de dados, a gente vai chamar outro aqui e não vai precisar fazer alterações aqui. Pode ser que cresça ainda no futuro algo aqui ou lá, mas a gente tem as classes independentes. Uma coisa é o meu repositório, outra coisa é o acesso ao meu banco de dados. Beleza. Vamos ver se vai estar acontecendo aqui. Então, ó, vamos logar com algum usuário. A gente vai logar aqui com o Linekin. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entrar. Vamos entrar no nosso aplicativo. Logou. Estamos com o Linux logado. E ele tem aqui um monte de repositório. Eu acho que a gente deixou alguma coisa fake aqui acontecendo no nosso getListEvent. Sim, né? Tá pegando aqui do nosso getEvent. Então, esquece isso por um momento. Essa aula aqui a gente não vai trabalhar com isso, já tem 23 minutos. A gente vai só ver se foi criado aqui o nosso evento. Vou atualizar. Tá? Então, por enquanto, o getEvents do nosso Firebase a gente não tem. Ó, e não foi criado. Não foi criado a nossa tabela. Uai, não foi criado. Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos colocar breakpoints aqui. Database event. Vamos ver o que aconteceu. Ah, a gente não criou o evento ainda. Oh, meu Deus. Tá? Na próxima aula a gente vai criar o evento, já está bem grande aqui. Na próxima aula a gente vai realmente criar o evento e ver se deu sucesso. Beleza? A gente ainda não criou o evento aqui.